Fala pessoal, hoje eu vou te explicar como se coloca bordas em texto, como se coloca cor de fundo, gradiente nos elementos, sempre com muito cuidado para que as cores de fundo e as bordas não sejam mais visíveis, não chamem mais atenção do que a própria informação que você quer exibir. A informação tem de ser a mais importante, tem de ser o que chama mais atenção no site, tá bom? Então eu vou iniciar aqui um editor de textos da minha preferência, no caso eu vou iniciar o bracket aqui, vou iniciar um novo arquivo, e aí eu vou criar uma página HTML e um arquivinho CSS só para te mostrar essa questão de cor de fundo, gradiente dos elementos, de borda aí nos textos também. E mesmo de sombra, né, que eu já mostrei em outros exemplos. Então, primeiramente, você vai indicar que você está fazendo o site na linguagem HTML5, então você coloca aqui doctype HTML, indicando que você está usando a última versão da linguagem HTML, inicia o código HTML, indicando que você vai escrever o código aí usando a linguagem que vai ser, que a tua página vai ser em português. Então, PTBR, Português Brasil. E aí, logicamente, você sabe que HTML você fecha com uma barra HTML. Eu sugiro que você já inicie o código, já salve o arquivo para o teu editor já colorir os comandos, já te ajudar no autocompletar dos comandos, tá? Então vou em File, Save, né, Save As, vou escolher a pastinha para eu gravar esse arquivo, então vou colocar aqui um nome para esse arquivo, vou chamar de index.html, mas você pode chamar de qualquer nome, sempre .html, né? E aí aqui eu vou colocar dentro da tag HTML, você sabe que eu preciso ter o bloco head, que é o cabeçalho da página, e além do bloco head, você sabe que eu preciso ter também o body. Veja que quando eu salvei, ó, ele já autocompleta para mim, eu não preciso digitar o fechamento das tags, ele já me ajuda com os comandos, tá? Por isso que é bom você salvar o arquivo antes de começar a digitar os comandos, mesmo que o arquivo esteja em branco, tá? Dentro do head, você sabe que você coloca normalmente a tag title, que é o título que vai aparecer na barra de título do navegador. Aí eu vou colocar aqui um título que eu quiser. No caso aqui eu vou colocar teste de degradê, né? Ou gradiente, na verdade, gradiente. E aí eu vou colocar, logicamente, dentro do head sempre é bom você colocar o meta. E aí você usar o char7 aqui. E aí no char7 você tem aqui o char7. Você já coloca o TF8. O char7 e o TF8 é para aparecer as letras acentuadas, cedilha e os acentos característicos do nosso idioma, tá? Aí você vai fazer um link para um arquivo externo, então link hell para um arquivo CSS externo, né? Aí você coloca hell style sheet aqui, ele já autocompleta. Type, então você coloca type aqui, ele já text/css, ele já autocompleta. Isso que é bom do editorzinho, né? href, a maioria dos editores hoje já autocompletam para você, e aí nós vamos fazer uma ligação com um arquivo, sei lá, config css, um arquivo que eu vou criar para configurar esse meu arquivo HTML. Sabe que assim, ó, toda página HTML tem essa estrutura, né? Você tem HTML/HTML, aí você tem o head, dentro do head você vai ter um title, um meta, para aparecer letras acentuadas, o title para colocar o título que aparece na barra de título do navegador, e uma ligação para um arquivo CSS que vai configurar essa página. No caso, eu vou criar um arquivo config CSS para configurar o que eu colocar aqui dentro do body. Bom, dentro do body eu vou colocar aqui um container, e você sabe que container é uma área de informação que você vai criar na página. Para colocar uma área de informação, para criar uma área de informação, eu posso usar o div. Tá? O div nós já usamos várias vezes em outros vídeos aqui no canal. Posso usar o section também, que é uma tag mais nova. Então deixa eu mostrar para você. Opa, aqui. Posso usar o div, posso usar o section. Eu vou usar o div, vou dar um nome para ele, uma identificação para ele. Eu vou dar uma identificação. A identificação pode ser dada pelo class ou pelo ID. Vou dar uma identificação pelo ID mesmo. Vou chamar esse div aqui de teste, tá? Ele vai ser, na verdade, ou nem precisa ser teste, pode ser, por exemplo, cab de cabeçalho, tá? Estou criando um div, estou criando uma área de conteúdo na minha página e eu estou chamando de cab. Bom, como é que eu configuro essa área de conteúdo? Eu vou em File, Save primeiro, para eu salvar esse arquivinho aqui, as alterações que eu fiz nesse arquivo.
Veja, como é que eu configuro esse div? Você sabe que div cria uma caixa, um container na página, onde dentro eu vou colocar imagem, texto, vou colocar o que eu quiser. Então criei um div/div aqui, dei um nome de identificação para esse div de cab. Aí eu vou lá no arquivo config CSS, vou ter de configurar esse div cuja identificação é cab. Como é que eu faço isso? Primeiro eu tenho de criar esse arquivo config CSS, certo? Então vamos lá, File, New, e aí eu salvo esse arquivo vazio ó, que eu estou criando como config CSS. Então vou em File, Save As, vou salvar esse arquivinho aqui na mesma pastinha do arquivo HTML, vou salvar com o nome config CSS. Aqui eu salvei, veja, eu tenho o arquivo index.html e aqui ó, o arquivo config CSS. Não tem nada no config CSS. Mas eu quero configurar esse div cujo ID é cab. Então eu venho aqui e coloco o div jogo da velha cab, porque se lá é o ID daquele div, veja, se esse div tem uma identificação cab, então na hora de configurar eu vou colocar div jogo da velha cab. Posso também colocar só jogo da velha cab. É suficiente para identificar, tá? Mas é sempre bom colocar o nome da tag antes para você saber que esse cab, na verdade, foi criado pela tag div, pelo elemento HTML div, tá? É só para ajudar, para facilitar na hora de dar manutenção quando o código ficar muito grande. Então, para você saber que esse cab, na verdade, é um div, é um container. Bom, todo container, toda caixa, você vai ter uma largura, uma altura, então eu vou colocar width, largura né, dessa caixa, eu vou colocar que essa caixa vai ter 1000 pixels. 1000 pixels é a largura dessa caixa. Vou definir uma altura para ela, HEIGHT, GHT aqui, height. Vou colocar uma altura de 800 pixels. É um tamanho que eu estou definindo para essa caixa. E agora eu vou definir então para essa caixa um degradê. Então, como é que eu defino o degradê aqui? Eu defino linear, cadê aqui? Linear background, desculpa, background, cadê aqui? Background, dois pontos, linear gradient. Opa, peraí, cadê linear gradient? Deixa me ver aqui. Então, como é que eu defino uma cor de fundo para essa caixa? Se eu fosse definir uma cor de fundo, eu colocaria apenas background color e aí eu colocaria uma cor. Por exemplo, background color red. Se eu salvar isso daqui, ó, vou em File, Save, né, All, e vou mostrar para você como ficou. Então, vou dar um duplo clique aqui, olha, ficou uma cor vermelha de fundo. Só que eu não quero uma cor única de fundo, eu quero colocar um degradê. Primeira coisa, como é que eu centralizo essa caixa? Como é que ela fica centralizada? Para centralizar a caixa, eu faço o seguinte, eu venho aqui e coloco asterisco, ou seja, todas as caixas que eu criar na tela, asterisco indica todos os containers que eu criar na tela. Eu quero fazer o quê? Eu quero colocar margem
né, 0, nem vou colocar 0, vou colocar 10 pixels. Margem 10 pixels, esse 10 é o valor em cima e embaixo da caixa, tá? Vou colocar 10 pixels, espaço alto. Alto é o valor à esquerda e à direita. Então eu estou definindo que toda caixa que eu criar na tela vai ter em cima e embaixo uma margem de 10 pixels. E à esquerda e à direita uma margem automática, ou seja, ele vai centralizar e a caixa tem 1000 pixels, o que tiver a mais na tela além de 1000 pixels, ele deixa de margem para ambos os lados, esquerda e direita, tá? Então, normalmente a gente usa para toda a página que a gente vai fazer, onde a gente vai criar container, a gente coloca isso daqui, ó, asterisco, aí eu abro chave e fecho a chave, significa todas as caixas, os containers que eu for criar na tela, os macro containers, eu coloco o quê? Margem. Coloco a quantidade de margem que eu vou querer acima e abaixo de cada container, para eles não ficarem grudados em cima e embaixo. E aí automático, justamente para eles ficarem centralizados, para deixar uma margem automática dos dois lados, a esquerda e a direita, tá? Vou salvar, File, Save All. Então agora, olha, ele centralizou, então eu tenho o container centralizado, mas ele está com fundo vermelho, olha lá, 10 pixels de margem em cima, vai deixar 10 pixels embaixo e a esquerda e a direita, o que sobra além dos 1000 pixels de largura que esse container tem, o que sobra ele deixa automaticamente a esquerda e a direita, tá? O fato é, o meu objetivo aqui é colocar uma cor de fundo, uma cor degradê, uma cor linear, uma mistura de mais de uma cor. Então como é que eu faço isso? No lugar de colocar background color aqui e colocar red, eu coloco apenas background e coloco aqui linear gradient. E aí, linear gradient, eu pego e coloco o seguinte, bom, quando eu vou colocar linear, cor linear, eu posso colocar cor linear da esquerda para a direita, ou seja, começando com uma cor mais clara à esquerda e escurecendo para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Eu posso escolher isso. Então vou colocar o seguinte, to right, ou seja, para a direita, da esquerda para a direita, to right. Que cores que eu quero? Eu quero começar com uma cor vermelha, né, vírgula, e quero, vai começar com a cor vermelha e ela vai mudando para uma cor azul, por exemplo, blue. Então vou colocar to right, ou seja, da esquerda para a direita, vai começar com vermelho e vai mudando para blue. Né? Se você levar o mouse em cima, ele já mostra aqui um quadradinho, mais ou menos como vai ficar, tá? Então vou salvar isso daqui, ó. To right significa da esquerda para a direita, vai começar vermelho e vai mudando para azul. Então vou salvar, vou em File, Save All e vou lá ver o resultado. Vou dar um duplo clique e ver o resultado. Olha, começou da esquerda vermelho e foi mudando para azul. Lógico, você tem que tomar muito cuidado, porque quando você vai criar um container, você vai colocar alguma coisa aqui dentro. Se você colocar uma cor muito escura como essa, você corre o risco, na verdade, de colocar um texto aqui e o teu texto desaparecer. Então, normalmente se usa cores bem clarinhas, tá? Eu vou aqui no Color Picker, no Google, ó, vou aqui no Google e vou digitar Color Picker, que é um gerador de cores do Google, tá? Então, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, vou pegar um tom de, digamos que eu queira um tom de cinza, meio, um tom clarinho assim, ó, vou começar nesse tom aqui. Então, vou pegar o código hexadecimal dessa cor. Então eu quero começar, ó, nessa cor aqui, certo? E quero ir para um tom, né, mais azul. Então quero evoluir para esse tom aqui. Então na verdade eu coloco duas cores aqui dessa maneira. Então o que você vai perceber? Vou salvar, File, Save All. Então quando você trabalha com cores mais claras, fica mais fácil de você... Olha, fica mais fácil. Comecei com um tom de cinza, fui evoluindo para um tom de azul. Talvez eu até poderia ter começado com um tom de branco aqui, né? No lugar de colocar isso daqui, eu poderia começar com o quê? Com FF, 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 começar com branco e ir evoluindo, né, para um tom de azul. Aí você teria isso daqui, ó, basicamente, você começa com branco e vai evoluindo para um tom de azul. Agora, você pode evoluir... Eu poderia começar com cinza bem clarinho, por exemplo, ED, ED, ED. Você pode ter mais cores também. Então, além de você ter, no lugar de duas cores, você pode evoluir para um azul e pegar depois desse azul, você vai evoluir para um tom
para esse tom de cor aqui, né? Então eu pego aqui e coloco uma terceira cor na minha lista. Então coloco vírgula, uma terceira cor na minha lista. Ele vai evoluindo da esquerda para a direita, posso colocar mais que duas cores. Então se eu pegar aqui e testar, eu vou ter essa combinação. Começou ali com cinza, evoluiu para o azul e chegou até um determinado ponto. E eu poderia mudar, logicamente, no lugar de to right, eu poderia colocar to up, né? Ou seja, to top, na verdade, to top, que é para cima, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai evoluir de baixo para cima. Então, to top. To top, ele começa de baixo e evolui para cima. Eu poderia mudar aqui para to bottom. To bottom, vou em salvar, save all. Ele vai de cima para baixo. Olha, de cima para baixo. Bottom para baixo. Poderia colocar to left, né? Ou seja, começa da direita e evolui para a esquerda. Save all. Olha lá, ele começa da direita e evolui para a esquerda. Logicamente que você pode vir aqui dentro desse div e colocar aqui o que você quiser. Por exemplo, um H1, você pode colocar aqui fotos da festa, por exemplo. Você vai colocar um título dentro desse div, né? Então, olha, dentro desse div eu vim e coloquei um H1, um título. Então você vai ter aqui o quê? Um fotos da festa, que você poderia configurar. Vamos configurar esse fotos da festa? Como é que eu posso configurar esse fotos da festa? Bom, fotos da festa é um H1, certo? É um H1 que está dentro desse div cab, tá? Dentro desse div cab eu tenho esse H1. Então como é que eu faço aqui para eu configurar? Eu posso fazer dessa maneira, ó, div cab, né? Espaço H1, significa que eu quero configurar o H1 que está dentro do div cab. Olha, dentro do div cab eu quero configurar o H1. Aí eu posso colocar o quê? Posso colocar um font size aqui, font size, por exemplo, 60 pixels de tamanho, né? Posso colocar um margem top, né? Quero dar um espaço para cima para não ficar grudado ali de 10 pixels. Posso colocar também um text align nele, center. Posso colocar um tipo de letra, font family. Posso colocar uma letra Tahoma, né? Tahoma, um tipo de letra específico para o H1 que eu tô configurando. Então vou lá, save all. Veja, eu estou configurando aqui o fotos da festa. Tá vendo? Deixei uma margem em cima, né? Meu fotos da festa tá aqui, ó. Dá pra gente ver que tá aqui nessa parte. Agora, esse fotos da festa, que é esse título, tá? Eu poderia aplicar algumas coisas, algumas configurações nesse fotos da festa também. Assim como eu poderia... primeiro, vamos terminar então esse div cab. O div cab eu ainda poderia colocar uma borda nele, tá? Então borda, para você se lembrar, border, eu posso colocar border, aí eu posso colocar solid, que é uma borda vazada, sem interrupção, e escolher a cor da borda. Então, por exemplo, aqui eu poderia escolher uma borda, nesse caso, uma borda preta mesmo, né? Então, poderia colocar 000000, uma borda preta de 2 pixels, 2 px, né? Vou salvar, então a gente vai ter isso daqui, ó, uma borda preta de 2 pixels. Mas veja, borda preta de 2 pixels chamou muita atenção. Então, na verdade, não seria interessante. Seria interessante a gente colocar o quê? Uma borda cinza. Borda nunca pode chamar muita atenção. Então, por exemplo, poderia ser uma borda C0, 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 um tom de cinza de 1 pixel. Né? Uma borda cinza de 1 pixel, ela não vai chamar tanta atenção. Então, olha lá, borda cinza de 1 pixel, ela já não chama tanta atenção para essa caixa, para esse container. Poderia colocar uma sombra nesse container, não sei se você se recorda como a gente faz isso. A gente faz assim, ó, com box shadow, né? Box shadow, box shadow aqui. Aí a gente coloca a distância da sombra para a direita, por exemplo, 20 pixels de distância para a direita, distância para baixo, 15 pixels, distância da sombra para baixo. O espalhamento da sombra, né? O spread, por exemplo, sei lá, 7 pixels de espalhamento. Aí eu coloco aqui RGBA. Aí eu escolho lá um tom no Color Picker, ó, vou pegar um tom de cinza para sombra, ó, clico aqui num tom e aí eu pego o RGB aqui, ó, o código RGB da cor.
Esse tom de cinza que eu escolhi aqui, ó, de cor de fundo, eu pego aqui o código RGB, coloco aqui dentro desse parêntese, vírgula, e aí eu coloco o alfa. Esse A aqui é de alfa, ou seja, de transparência. Eu quero que tenha 40% de transparência, 60% de transparência, então eu coloco 0,4. Vai de 0 a 1 esse alfa, tá? Quando eu coloco 0,4, significa que 0,4 visível, então vai ficar 0,6 transparente, tá bom? Então, ó, Box Shadow, aqui eu tenho o quê? Distância da sombra para a direita, distância da sombra para baixo, espalhamento da sombra, né, o spread, a cor da sombra, né, RGB é um tom de red, vermelho, green e blue, e aqui o alpha, que é na verdade a transparência da sombra, tá? Box Shadow vai aplicar isso na caixa, então a gente vai ter uma caixinha assim, vou em File Save All, a gente vai ter uma caixinha assim, com a sombra, veja, ó, aplicou. Eu coloquei 20 pixels de sombra para a direita, achei que ficou muito grande, então posso colocar aqui talvez 15 pixels também, né? Ficou muito grande a sombra para a direita. Né? Talvez eu possa colocar 15 pixels para a direita, fica um pouco menor a sombra para a direita, né? Aumentar um pouquinho para baixo, no lugar de colocar 15, vou colocar 19 para baixo. O espalhamento eu acho que tá bom assim, né? Dá para ver, talvez eu possa aumentar o espalhamento para 10 pixels, para ficar mais... O espalhamento, na verdade, é essa diferença entre o final da sombra e a parte branca. Olha lá, ele fica mais extenso aqui. Então você vê que a sombra ficou melhor na caixinha. Se eu quero que a sombra fique para a esquerda, é só colocar menos aqui no primeiro valor. Se eu colocar menos aqui, ó, menos 15, a sombra, no lugar dela ficar para a direita, ela vai ficar para a esquerda. Então, olha lá, vou salvar, File Save All. Olha lá, sombra para a esquerda agora, viu? Ó, sombra para a esquerda, tá? Só colocar o sinal de menos ali, você vai ver a sombra já para a esquerda. Se deixar sem o sinal de menos, a sombra vai ficar para a direita, que é o mais comum, tá? Agora veja esse Fotos da Festa que eu coloquei aqui. Será que dá para eu colocar degradê também no Fotos da Festa? Será que dá para colocar borda no Fotos da Festa? Né? Dá para eu fazer esses efeitos no Foto da Festa? Dá. Então eu vou mostrar para você como é que eu faço. Então, olha, eu estou aqui, ó, Fotos da Festa. O Fotos da Festa foi criado por esse H1, Fotos da Festa, tá? Então como é que eu faço? Eu venho aqui na configuração do H1 e vou abrir umas configurações aqui embaixo, tá bom? Primeiro eu vou colocar borda, tá? Isso daqui não funciona, pode ser que não funcione em todo o navegador. Então eu vou pegar o comandinho aqui, que não consigo guardar esse comando de cabeça, tá? Esse comando, essas duas linhas, são comandos para colocar borda. Então, vou até colocar um comentário aqui que fica mais fácil. Barra asterisco, vou colocar o seguinte, borda, asterisco, barra. Isso aqui é para colocar comentário. Colocar borda. O que você tem de definir quando você quer colocar borda nesse texto do H1? Você vai ter de definir o quê? A cor e a espessura da borda, tá? Então, como é que você define a cor e a espessura da borda? Você define primeiro esse menos WebKit e aí Text Stroke Width, que é na verdade a largura da borda, e eu estou colocando 1px, você pode colocar mais, e aí você coloca esse menos WebKit Text Stroke Color, você coloca Red, que é a cor que você quer da borda, ou você pode colocar, no lugar de colocar uma cor assim, colocar um código da cor. E no caso do código da cor Red é FF0000. Você pode colocar o código da cor. Você vai colocar borda onde? No H1, no que você colocou no H1. No lugar de colocar 60, eu vou aumentar um pouquinho a letra para 70, tá? E aí vamos ver, vou salvar aqui, Save, ou Save All, vamos ver essa borda como ficou. A gente vai lá e atualiza. Olha lá, ele colocou borda. Só que veja que quando ele colocou borda, você percebeu que a letra preta, a borda ficou vermelha, né? Eu estabeleci uma borda de 1 pixel, mas eu poderia colocar uma borda de 3 pixels aqui para a borda ficar mais grossa. Quanto mais grossa fica a borda, né, dependendo da situação, fica um pouco estranho, até porque o fundo está preto, você vê, ó, né? Nesse caso, talvez fosse mais interessante aqui colocar uma borda de outra cor, né? Não
ou mudar a letra para cor branca. Então eu poderia pegar aqui na sequência e colocar color e colocar a letra na cor branca, colocar aqui FF, letra na cor branca. Talvez a gente consiga uma combinação um pouco melhor, ó, letra branca e fundo preto. O fato é, às vezes eu quero também, no lugar de colocar letra branca, eu quero colocar degradê no texto. Então, por exemplo, quero colocar um linear, uma cor composta no Fotos da Festa. Dá para colocar uma cor composta? Dá. Então eu vou tirar o color aqui, vamos colocar uma cor composta. Também não guardo de cabeça esse comandinho, vou até pegar aqui que eu testei recentemente. Tem 3 comandos, na verdade. Ó, primeira coisa, eu vou colocar um de cada vez para você ver, tá? Então, se eu colocar esse comando aqui, ó, esse é o comando que você coloca uma combinação de cores no... E aí eu vou colocar um comentário aqui para ficar mais fácil para lembrar. Isso aqui é para colocar gradiente. Gradiente é, na verdade, uma combinação de cores. Colocar gradiente. E aqui eu vou colocar asterisco bar. Bom, quando você vai colocar gradiente, você coloca background, né? Porque você vai colocar... Agora, quando eu coloco isso daqui, ó, WebKit Linear Gradient, aí eu coloco 3 cores, no caso aqui eu estou querendo combinar 3 cores, né, e não só 2 cores. Quando eu faço isso, olha o que vai acontecer. Eu poderia só colocar só 2 cores, tá? Veja que ele está usando 3 cores, nem precisaria ser 3, poderiam ser 2. Eu poderia tirar essa primeira, deixar só 2 cores. Não precisa a quantidade de cor que você vai colocar aqui dentro do parênteses, você que escolhe, tá bom? Então veja bem, ó, olha lá. Só que quando eu coloquei aqui só background e coloquei linear gradient e defini as 2 cores, ele aplicou não na letra, ele aplicou em todo o fundo dessa área onde está o H1. Para que ele inverta isso, para que no lugar dele aplicar no fundo da área onde está o H1, para que ele aplique na letra, né? Então eu tenho de colocar mais 2 comandos. Eu tenho de colocar esses comandos que eu vou jogar na sequência. Esses comandos que eu vou colocar na sequência, eles vão inverter. No lugar de colocar essa cor gradiente no fundo, ele vai aplicar no texto. Então, ó, né, ali, ó, se eu coloco só o background, ele vai aplicar no fundo, certo? Vai aplicar no fundo, atrás do H1, né, na área do H1 ali. Se eu quero aplicar no texto, então eu tenho de colocar esse WebKit Background Clip, colocar texto, ou seja, que é para ele aplicar no texto. E fora do texto, né, esse WebKit Text Fill Color, fora do texto deve ficar transparente. Então essas 2 linhas indicam o quê? Que é para ele aplicar no texto aquela cor de fundo e fora do texto é para ficar transparente. Então esses 2 comandinhos de baixo é para inverter, no lugar de aplicar no fundo, vai aplicar no texto. Então, se eu salvar isso daqui, você vai ver que você vai ter este resultado. Ele, no lugar de aplicar no fundo, ele acabou aplicando em cima do texto. Bom, vamos lá. Agora você poderia trabalhar cores de uma maneira melhor, no lugar aqui de colocar, talvez, poderia colocar FF de borda, né? Colocar uma borda branca, trabalhar as cores da maneira que você quiser. Tem de tomar muito cuidado, porque quando você coloca cores, não pode ficar, teu site não pode ficar também uma coisa muito espalhafatosa, a não ser que você vai fazer um site para um buffet infantil, um site de festa infantil, um site que precise realmente de trabalhar esse conjunto de cores, esse conjunto de efeitos, tá bom? Você pode aplicar isso, e aqui eu apliquei no div, né? E você viu que eu coloquei div aqui. Poderia ser um section, você sabe muito bem que a gente pode usar o section, né? O section, ele tem essa finalidade de criar seções na página, assim como o div. O que mudaria então no lugar aqui, no lugar de div eu colocaria section, como a gente viu, que é uma tag mais nova da HTML, ó. Mudaria aqui para section então, ó, né? Seção, olha lá, vou salvar, save all, você vai ver aqui, ó. Olha lá, não mudou nada. Por quê? Por que não mudou nada? Porque eu mudei aqui para section, né? Mas o section tem a mesma finalidade do div. E quando você usa o section ou div, você sabe que no lugar do ID você pode usar o class também.
Só que quando você usa o class para identificar um elemento, você tem de ir lá no CSS, no lugar de colocar o jogo da velha, você tem de usar o ponto final. Então aqui no lugar de jogo da velha, você coloca o ponto final. Então fica section.cab. Por que ponto? Porque eu usei o class agora para identificar o elemento. Não estou usando mais o ID. Então quando você usa o class, você coloca o pontinho aqui para identificar o elemento. Vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Você pode ver que o resultado é o mesmo, tá? Então tem muitas maneiras de fazer. Se você assistir os vídeos anteriores do canal, você vai ver as várias formas de se fazer um monte de coisa aí, né, que você viu. Lembrando que esses efeitos que eu apliquei aqui, você pode aplicar em fotos também. Então se você vier aqui na sequência, dentro desse cara, e colocasse uma imagem, colocasse uma imagem, IMG-SRC, e aqui você colocasse, sei lá, uma imagem qualquer, foto.jpg, você também poderia configurar esse foto, Alt, e aqui você coloca uma descrição para foto, sei lá, vou colocar aqui carro, né, carro de corrida. Então eu vou pegar uma foto, vou colocar uma foto aqui embaixo desse texto. Olha, dentro do section, embaixo desse texto, eu vou colocar uma foto para você ver. Então eu vou lá na internet, rapidamente, vou colocar aqui na internet, carro de corrida, vou pegar uma foto de um carro de corrida aqui, imagens, vou pegar uma foto qualquer para a gente não perder muito tempo, vou salvar essa imagem lá na minha pastinha, tá? Vou salvar a imagem lá na pastinha onde eu estou criando o meu site. Então, cadê? Tá aqui. Vou salvar ele com o nome foto, né? Pronto, salvei a minha foto lá. Então veja, olha, se eu executar agora, você vai ver que eu tenho lá uma foto, só que a foto está muito grande, eu tenho que diminuir essa foto, certo? Olha, eu tenho a minha caixa, coloquei uma foto embaixo, a foto está muito grande, como é que eu diminuo essa foto? Eu quero mudar o IMG que está dentro do section cab, tá? Ó, o section, cujo class é cab, dentro dele tem o IMG, quero configurar isso. Então eu venho aqui embaixo, na sequência, como você viu, e vou fazer o que? Olha, o section, certo? Ponto de nome de classe cab, eu quero configurar o IMG que está dentro dele. Então eu coloco section cab, section.cab, que é o nome de classe desse section, e o IMG, que é o elemento de dentro desse section que eu quero configurar. E aí eu coloco o que? WIDTH, vou determinar a largura dessa imagem, ela está muito grande, né? Vou colocar que essa imagem vai ter só 400 pixels, vamos ver se já mudou? Vou em File, Save All, você vai ver que a imagem já mudou, ó, já ficou pequena, tá vendo a imagem ficou pequena? Quero colocar uma borda do lado esquerdo dela, né? Então, borda não, desculpa, uma margem do lado esquerdo dela, para ela não grudar ali na lateral esquerda ali da tela. Vou colocar uma margem ali de 10 pixels, sempre salvando, ó, Save All, aí você vai ver aqui, ó, lá, deixei uma margem do lado esquerdo. Bom, e se eu quero colocar sombra nessa imagem? É a mesma coisa? É a mesma coisa, ó, eu pego o comando que coloca sombra, o Box Shadow lá em cima, e vou aplicar esse Box Shadow na imagem. Veja aqui, ó, Box Shadow, coloquei, defini aqui as cores que eu quero na imagem, né? E vou salvar, Save All. Veja que ele vai colocar sombra na imagem. Olha aqui, a imagem tem sombra. Então todos esses efeitos que eu estou mostrando para você, você pode aplicar efeitos de sombra, você pode aplicar também em imagens, para ter esse efeito bem legal que você está vendo aqui. E posso colocar aqui também nesse cara, posso colocar aqui, se eu vier aqui, eu posso pegar essa imagem, eu vou duplicar ela. Então vou pegar essa imagem e vou colocar outra cópia da mesma imagem embaixo. Ó. Coloquei outra cópia da mesma imagem embaixo. Coloquei a cópia da mesma imagem embaixo. Tá? Então eu tenho dois IMGs, tá vendo? Dois IMGs dentro desse section, dois IMGs. Se eu executar, olha lá, eu tenho duas imagens. Uma imagem aqui, a outra imagem aqui. Ó. Veja que ambas têm essa sombra. Então você pode ir compondo a tua página com elementos assim que você vai ter um efeito bacana quando você trabalha esses efeitos de sombra, tá? Esses efeitos visuais. Não precisei de configurar essa nova imagem porque ela
Tanto essa imagem quanto a próxima, ambas estão dentro desse section cujo class é cab. Então qualquer IMG que está dentro desse section cab, ele vai aplicar essa configuração. Qualquer IMG que está dentro desse section cujo class é cab, ele vai aplicar essa configuração que eu já fiz aqui, tá bom? Se você tiver dúvida, deixa aí e a gente vai esclarecendo, a gente vai trabalhando isso junto. Esses são alguns efeitos que você pode fazer nos elementos da tua página para deixar esses elementos mais agradáveis, mais atraentes visualmente, sempre com muito cuidado para que os efeitos não chamem mais a atenção do que a informação que você quer exibir. Se você gostou, dê um like, participe aí do canal e até o próximo vídeo.